Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Mais uma vez, este vídeo não será um vídeo de aulas do Hebraico Bíblico, mas eu quero apenas mostrar uma pequena aplicação daquilo que acabamos de aprender. Bom, nós acabamos de terminar nosso estudo sobre os infinitivos e sobre os VAV consecutivos e VAV conjuntivos, e o que eu quero mostrar a vocês então é o seu uso na exegese. Eu quero falar com vocês hoje sobre Esdras. Agora, você sabia que Esdras somente aparece no seu livro, no capítulo 7? É lá no capítulo 7 que Esdras é apresentado, então, ao leitor. E logo que ele é apresentado, nós já notamos que existe algo de especial sobre Esdras. Olha, ele era escriba, versado na lei de Moisés, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Olha só, que testemunho, não é? Que homem abençoado de Deus. Qual era o seu segredo? Bom, se nós continuarmos aqui no versículo 9, diz que ele finalmente chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, e diz aqui que era segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Mais uma vez, nós vemos essa bênção de Deus aqui, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Por que a mão de Deus estava sobre Esdras? Então, nós vemos isso no versículo 10, começando aqui com a palavra que, né? Em outras palavras, porque ou pois, que Ezra Hechin levavou lidrosh et Torat Yahweh ולעשות ולמד בישראל חוק ומשפט. Minha tradução é: pois Esdras dispôs o seu coração. Hechin é um verbo que vocês não aprenderam ainda, mas dispôs o seu coração para o quê? Para buscar a lei do Senhor, e para fazê-la, e para ensinar estatutos e juízos a Israel. Em outras palavras, Esdras era um homem abençoado por Deus porque ele fazia essas coisas. Tá bom, mas agora eu quero mostrar a vocês uma pequena coisa aqui. Nós temos aqui, em primeiro lugar, um verbo principal. O verbo principal é que Esdras dispôs o seu coração. E depois desse verbo nós temos 3 infinitivos construto. Então aqui nós vemos dorosh, né, seguindo o padrão do kala infinitivo construto que nós já aprendemos. Então lidrosh, temos um hirek aqui porque era para termos aqui 2 shevas, mas não, o hebraico não aguenta 2 shevas vocais um ao lado do outro, então primeiro se tornou um hirek, lidrosh. Então darash, o verbo darash, significa buscar. Tá bom? Depois nós temos um verbo lamedhe, o verbo assá, não é? Então por isso aqui o kala infinitivo construto terá um holem tav no final aqui. Ignorem esse hatef patar aqui mais tarde, quando aprendemos sobre verbos primeira cultural, eu vou explicar por que nós temos esse hatef patar aqui, mas de qualquer forma nós temos o infinitivo construto kala aqui, e aqui o infinitivo construto no piel. Tá bom? Por isso que nós temos o dagesh e outras vogais aqui embaixo. Mais tarde vamos aprender sobre o piel. Então, para fazer e para ensinar. Aliás, o verbo lamad no kala significa aprender, no piel significa ensinar. Estranho, né? Mas, mais uma vez, mais tarde vamos ver por que isso acontece. De qualquer forma, voltando aqui ao texto, voltando ao que eu queria dizer, é que note aqui que existe uma ordem que Esdras precisa seguir nas 3 coisas que ele faz para realmente ser abençoado de Deus. Em primeiro lugar, ele busca a lei do Senhor, ele estuda, ele coloca a sua alma, o seu ser, né, a sua mente, para estudar, apreciar e realmente aprender a palavra de Deus. Se você tem um ministro, ou se Esdras fosse um ministro que apenas fizesse e ensinasse a palavra de Deus, ele não realmente estaria fazendo a palavra de Deus, porque ele não havia estudado a palavra de Deus. Então, se ele apenas fizesse aquilo que ele pensava ser a palavra de Deus, ele ia fazer alguma coisa que, assim, apareceu na sua cabeça.
né? Não seria fazer a palavra de Deus, ou cumprir, praticar a palavra de Deus, mas seria apenas praticar aquilo que deu na telha, né? Mas tudo bem, a primeira coisa então é que ele buscava a lei do Senhor, ele estudava. Outra coisa, e ele também dispôs no seu coração para fazer ou para praticar a lei do Senhor. Se ele apenas estudasse e nunca praticasse, ele seria basicamente um crente sem braços, sem pernas, né? Um crente cabeçudo, que só estudava, seria arrogante e não saberia o que fazer com tudo aquilo que ele havia aprendido. Mas finalmente também diz ali que ele ensinava. Mais uma vez aqui, aquilo que ele ensina, então, vem não só do seu conhecimento intelectual, mas também da sua prática, da sua vida prática, sua vida na qual ele praticava a palavra de Deus, praticava aquilo que ele já havia aprendido, a sua própria experiência, não é? Então, essas três coisas são coisas que nós também devemos fazer. Devemos, em primeiro lugar, estudar, realmente, buscar profundamente. Agora, enquanto você está aprendendo o hebraico bíblico, às vezes você vai se sentir assim, mas isso não é prático, espere só mais um pouco. Continue estudando, tá bom? E também, aplique as verdades que você vai aprendendo à sua própria vida. E depois, ensine. Agora, você vai dizer, olha só que exemplo que era Esdras, não é? Sim, claro, Esdras era um grande exemplo. Vejam só, em Deuteronômio 5, Moisés chama, Vaikla Moshe el Kol Israel, todo Israel, Vayomer Alehem, e ele disse a eles, Shema, ouçam, né? Ouça, Israel, os estatutos e o juízo. Não é justamente isso aqui, os estatutos e o juízo e a justiça que Esdras ensina? Sim. Olha só, eu acho que realmente Esdras está fazendo até mesmo uma alusão a esse texto, porque Esdras ensina exatamente essas duas coisas aqui, os estatutos e o juízo. Asher anochi dover bo'ozneichem hayom, os estatutos e o juízo, os quais eu digo diante dos seus ouvidos hoje, não é? Ou nos seus ouvidos hoje. E olha só, aqui nós temos um calo perfeito conjuntivo. Olha só, ulmadtem, para que aprendeis, otam, eles, para que os aprendeis, né? Ushmaltem, e para que os guardeis. E depois desses dois, aliás, deixa eu só escrever aqui. Então, nós temos o kal, né, perfeito, consecutivo. Eu acho que eu disse antes que era conjuntivo. Não é consecutivo. Kal perfeito consecutivo e a mesma coisa aqui, não é? Esse kal perfeito consecutivo demonstra o quê? Que esses dois verbos são o propósito de se ouvir os estatutos e o juízo. Então, se você ouve, você ouvirá para fazer o quê? Para aprender. Aliás, essa é a mesma raiz ali que nós vemos em Esdras, a raiz lamad, né? Só que em Esdras está no piel, que significa ensinar. E para guardar. Ótimo, legal. Mas depois desse guardar, vejam só que há outro verbo aqui. Esse verbo aqui é la'asotam, para os, sufixo pronominal aqui, para os fazer. Guarde, e o propósito de guardar é para praticar esses mandamentos. Então note aqui que existe uma subordinação bem interessante, né? Em primeiro lugar, você ouvirá os estatutos e os juízos, e você fará isso o quê? Para duas coisas: para aprender esses estatutos e juízos e para os guardar. Mas não somente isso, você guardará esses mandamentos. Aqui nós temos a
a terceira subordinação, a segunda subordinação, né? Você os guardará para praticar. É exatamente isso que vemos em Esdras. Você dirá assim, mas Danilo, onde está o ensino? O ensino está em todo o Deuteronômio. Né? Deuteronômio 4, versículo 10, explicitamente comanda os israelitas a ensinarem os estatutos, os juízos, a lei de Deus às próximas gerações. Não somente isso, mas também até próprio o Shema, né? Deuteronômio 6 diz ali, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E faça o quê? E ensine. Escreva nos seus umbrais, escreva, lembre-se dessa lei. Em todo momento, ensine a próxima geração. Então eu quero que essa aplicação fique com vocês hoje, então. Em primeiro lugar, assim como Esdras fez, busque, estude, realmente estude, enfie a cara nos livros, enfie a cara nos vídeos aqui de hebraico, né? Estude mesmo a palavra de Deus. Em segundo lugar, pratique aquilo que você aprende. Não fique naquela estagnação acadêmica. Mas se você está aprendendo os oráculos de Deus, pratique a lei de Deus na sua vida. Ponha em prática aquilo que você está aprendendo. Mas finalmente, não fique também só com essas boas novas, essa lei de Deus somente no seu coração, na sua vida. Mas abençoe outros também. Ensine a lei de Deus, ensine os estatutos aos outros que estão ao teu redor. Sejam cristãos ou sejam não cristãos, né? Se forem cristãos, você ensinará. Se não forem cristãos, evangelize. Mostre que existe boas novas em Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, então. Shalom.